Olá, tudo bem? Aos meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, Deus proverá. Tire o medo, tire a dúvida, tire a preocupação. Hoje entenderemos um pouco sobre o Deus Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas em mais um momento com Deus. Gênesis 22, apenas o verso 8, que nos diz o seguinte: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Que fé desse pai! A Bíblia diz que ele ainda não era pai, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, quando ele ainda se chamava Abrão. Ele ouve a voz de todas as vozes quando ainda não se ouvia falar em Deus. E ele ouve essa voz dizendo assim: Abrão, pega a tua família, a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E diz a palavra que prontamente ele obedece. Ele ouve aquela voz e ele tem certeza que quem está falando é pai, não é padrasto. E diz a palavra, amados irmãos, que ele vai. Ele pega toda a sua riqueza, porque ele era um empresário rico da época. Ele era produtor, ele era agricultor e ele obedece nesse direcionamento. Amados irmãos, amados ouvintes, mais à frente Deus lhe faz a promessa de um filho. É o Deus que sabe qual a tristeza que está assolando o teu coração. É o Deus que neste dia está dizendo assim: tire a preocupação, tire o medo, tire a dúvida. Porque em plena pandemia que o Brasil está a passar, Deus cuidará de ti. Não serás desamparada e nem desamparado. Diz a palavra que mais à frente, Deus promete um filho a Abrão. Ele se alegra. Logo depois, Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa o pai da fé, o amigo de Deus. E nesse intervalo de tempo, esperando a promessa, a sua esposa, em conformidade com ele, e uma criada chamada Agar, ali eles fazem um arrumadinho. É Deus dizendo para mim e para você: não queira ajudar Deus a trabalhar. Ele sabe a hora certa de agir na minha e na tua causa. E diz a palavra que ali Agar deita com Abraão e tem Ismael. E logo depois o filho da promessa, que foi Isaac, nasce. E quando os meninos vão crescendo, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, eles já haviam feito a circuncisão, que era um procedimento da época, já havia desmamado, e diz a palavra que quando o Isaac já era um pouco crescido, Deus permite uma prova na vida de Abraão, que era pai, que amava os seus filhos. E a voz de todas as vozes, mais uma vez, diz assim: Abraão, Abraão, e ele diz: eis-me aqui, aonde quer que eu estejas. E ele disse: pega o teu filho, o filho da promessa Isaque, e leva ao monte que eu te mostrarei, e sacrifica a mim. Aquele pai, a Bíblia não relata, mas para os estudiosos em psicologia poderíamos dizer: é um divã. É uma loucura. Um Deus que faz a promessa, que cumpre a promessa, que dá um filho e logo à frente pede esse filho em sacrifício. É Deus dizendo para mim e para você: é perdendo que se ganha, é descendo que se sobe, é chorando que se alegra. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, amados irmãos, que ele obedece. Ele pega alguns trabalhadores, pega o cutelo, pega a lenha, pega o seu filho e vai. E de longe, irmãos, ele já avistava o monte. De longe, ele já avistava o monte. E quando ele chega no pé do monte, em Moriá, monte esse que ficou conhecido como Deus proverá, aquele que provê todas as coisas, aquele que chega na hora certa, no momento certo. Diz a palavra que Abraão olha para os trabalhadores e diz assim: olha, fiquem aqui, eu e o moço subiremos, e tendo adorado,
tornaremos. Ele não falou no singular, ele falou no plural, porque ele creu contra a esperança. E vale salientar que naquela época não tinha havido nenhuma ressurreição, porque poderia se dizer, ele levou o filho porque ele creu que Deus o ressuscitaria. Não, irmãos, naquela época nem se ouvia falar em Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Como ovelha, ele creu, ele obedece, ele espera, ele confia. Só Deus sabe como estava o coração de Abraão. E eu quero dizer para você, no dia de hoje, neste momento com Deus, essa tristeza vai passar. Essa angústia que está tentando assolar o teu coração vai passar. Porque assim como Abraão disse para aqueles moços, fiquem aqui, Deus está dizendo para você, neste dia, essa tristeza vai sair. Essa dor que perturba a tua alma, o teu coração vai sair. E diz a palavra, amados irmãos, que em meio ao caminho, já no monte, está apenas Deus, Abraão e Isaque. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. E aquele pai ouve o que nenhum pai gostaria de ouvir. O filho Isaque olha para o pai e diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para ser? Glórias a Deus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, para ser sacrificado. E aquele pai, mansamente, porque quem anda com Deus, quem sabe o que Deus é capaz de fazer, sabe que ele vai agir. Não é no meu tempo nem no seu tempo, é no tempo dele. E aquele pai olha para o filho e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E sobe. E quando chega no momento final, ele prepara o altar, prepara a lenha, coloca o filho sobre o altar, amarra, porque teve que amarrar o filho. E quando ele se prepara para imolar o seu filho, a voz de todas as vozes chega e diz: Abraão, Abraão, não toque no moço, porque eu vejo que és fiel. E ele solta o moço, abraça o moço, e quando ele olha ao lado, ele vê um cordeiro preso sobre uma árvore, e ele pega aquele cordeiro, prepara e sacrifica. Vale salientar que antigamente os sacrifícios eram dessa forma e eram bem vistos por Deus, porque era uma forma de fazer a examinação do pecado do homem, ou seja, a propiciação. Mas depois da morte de cruz, isso foi abolido, porque só a morte de cruz de Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus, é que purifica o homem de todo pecado e prepara o homem para levá-lo ao céu. Hoje em dia você não precisa mais matar um bode, matar um boi. Não, irmãos. Hoje é o seu sacrifício em renunciar àquilo que não agrada a Deus. Hoje o sacrifício que Deus quer nosso é esse. É você dizer: Deus, me liberta daquele vício. Deus, me liberta daquilo que não te agrada. Deus, tira essa tristeza do meu coração. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque eu creio que a obra quem vai fazer é o Senhor. E diz a palavra que Abraão teve a sua fé renovada em Cristo Jesus. O pai da fé, o amigo de Deus, teve o seu filho em seus braços e ele creu, irmãos. Ele creu contra a esperança, como eu falei anteriormente. Eu não sei qual a luta que está atravessando. Eu não sei qual a luta que tenta te sufocar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fala com Deus. Conversa com Deus. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo que você não chora nos pés do Senhor? Será que é por causa de uma lembrança, de uma situação que já aconteceu? Irmãos, a própria palavra do Senhor nos diz que dos teus pecados reconhecidos e sepultados na pessoa de Jesus, Ele não se lembra mais. Então agora é tudo novo. Vamos falar com Deus? Repita comigo: eu creio, eu recebo,
em nome de Jesus. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, grandioso Senhor, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui, exaltando e glorificando o teu nome. Pai querido e amado, visita o Brasil, visita cada ouvinte, visita cada irmão, entra com providência e entra com restauração. Pai querido e amado, visita os hospitais, visitam aqueles que estão com entes queridos, um pai, um filho, um irmão no hospital, entra com cura e restauração. Pai querido e amado, tu és a saúde das nações, tu és o médico dos médicos, Edecabadácia, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Não há nada impossível para ti. Visita essa mãe, visita esse pai, visita esse filho, coloque tudo no lugar, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da providência. E debaixo do teu sangue eu quero te pedir, Senhor, que neste dia tenhamos a certeza de uma coisa, que o Senhor provê todas as coisas, que o Senhor não chega nem adiantado nem atrasado, mas que o Senhor chega na hora certa. Cremos no poder da tua palavra. Queremos aqui ligar na terra e ligar nos céus a tua vontade, e desligar na terra e desligar nos céus aquilo que não te pertence. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas e firma a nossa fé em ti. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, receba esse momento com Deus, se alimente, porque a jornada é grande, a luta continua, mas a providência de Deus vai chegar. Que Deus te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus e graças a Deus.